19 de março de 2025. Nesta quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, a Igreja celebra a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos, que alegria nos encontrarmos nessa manhã dessa quarta-feira e hoje a alegria é maior ainda porque nós celebramos São José, o patrono da igreja no âmbito universal. São José é o padroeiro da Igreja Católica, olha só que belíssimo isso, por isso ele é padroeiro porque ele é guardião, é protetor, assim como protegeu e guardou a Sagrada Família de Nazaré, ele guarda e protege a Igreja de seu Filho Jesus Cristo. São José, valei-me, rogai por nós. Muito bem, queridos, olha, nós vamos refletir nesta manhã dessa quarta-feira, nessa solenidade de São José, a leitura do livro do segundo livro de Samuel, no capítulo 7, versículos do 4 ao 5a, do 12 ao 14a e o 16. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que palavra fantástica hoje a igreja nos entrega nessa liturgia. E eu digo a vocês, não tem palavra mais propícia para essa solenidade de São José do que esse texto do segundo livro de Samuel. Que fantástica a liturgia da igreja, né? Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Cada vez, eu vou dizer a vocês, cada vez que eu estudo mais sobre a igreja, descubro uma coisa nova e me encanta mais, dá vontade de estudar mais ainda. É um ciclo fantástico. É um ciclo fantástico. Quanto mais a gente estuda a igreja, né? Mas a gente sabe e a gente percebe que a gente não sabe nada. É muito interessante. E esse texto fala de São José, minha gente, né? Claro que, presta bem atenção no que o padre vai explicar. Segundo o catecismo da igreja, os textos bíblicos possuem dois autores, sempre. O primeiro, né, é Deus. Deus escreve. Deus conhece a totalidade da história da salvação. E o segundo agiógrafo, ou autor, é o agiógrafo, né? O segundo autor é o agiógrafo, é aquele ser humano que escreveu o texto. Mas as mãos de Deus, o Espírito Santo coloca suas mãos nas mãos do agiógrafo, do escritor. E é o Espírito Santo quem escreve os textos inspirados. Olha só, Deus está dizendo, aliás, a palavra do Senhor é dirigida a Davi por meio do profeta Natã. E o Senhor, Deus está dizendo a Davi, né? Davi, não é você que vai construir para mim uma casa. Porque Davi queria construir um santuário para poder abrigar a Arca da Aliança. Davi, ele percebia que a arca era levada para lá e para cá. Ele morava num lugar digno. Davi morava num castelo, no seu trono, tinha um trono a se assentar. E a arca na qual Deus se fazia presente ficava para lá e para cá, num lugar indigno. Então Davi ficava incomodado com isso. Eu moro num trono, eu moro num palácio, e a arca de Deus fica para lá e para cá, não está certo. Vamos construir um santuário
suntuoso, grandioso. E Deus diz a Davi: não é você que vai construir, Davi, mas é o teu filho, o teu descendente que vai construir para mim uma casa, para o meu nome. E eu firmarei para sempre o seu trono real. Então Deus faz a promessa para Davi que, além dele ter um filho que vai suceder o seu trono não vai ter fim nunca. Olha só a promessa que Deus faz. É fantástico, fantástico. Nós sabemos que, quando a gente estuda a história bíblica, que Davi, ele teve um filho que assumiu o seu trono, que é Salomão. Só que Salomão começou governando muito bem, mas terminou tragicamente. Por quê? Porque se deixou envolver pelo pecado, né? O pecado sempre atrapalha. As nossas desordens, as nossas impaciências, os nossos ímpetos, as nossas intuições, muitas vezes, são pedra de tropeço para nós mesmos. Como Salomão acabou se pervertendo, o que acontece? Acontece o que não estava previsto acontecer. Aquelas 12 tribos de Israel, que se tornaram 12 reinos, 12, como que nós podemos dizer? Continuaram 12 tribos, mas se formavam um único reino, né? O reino de Israel. Essas 12 tribos acabaram se separando depois de Salomão, como consequência da sua desordem, dos seus pecados. E passaram a existir 2 reinos. 10 tribos ficaram para cima, no norte, e 2 ficaram para baixo, no sul. Então, nós vemos aqui que o pecado, ele acabou pervertendo o projeto de Deus, porque a divisão nunca vem de Deus, vem do diabo, né? Então não está previsto essa divisão que aconteceu depois de Salomão. E o reino se divide, e o que acontece? Os reis, né? Ora, era um rei para um reino só. Quando se cria um outro reino, se divide em 2, o que acontece? O rei que existia vai ficar em algum lugar, vai ter que se inventar mais um rei, porque dividiu em 2 partes. E a descendência de Davi continuou no reino do sul. E o do norte inventaram outros reis lá, né? Isso vai acontecer também com a religião, né? A religião, a sede da religião, o centro da religião judaica era em Jerusalém. Jerusalém é a capital de Judá, então era o reino do sul. Só que no norte não ficou nada, então eles vão inventar um novo templo, eles vão inventar uma nova capital, porque dividiu em 2 o reino. Ora, o que acontece? Nestas disputas e nessas situações difíceis de divisões, durante a história, acabou por se perder a dinastia davídica, a descendência de Davi, o sangue, né? O governo, a autoridade, que era a promessa de Deus nunca acabar, acabou sendo quebrada a dinastia davídica. Espera um pouquinho, mas Deus não tinha prometido que a dinastia de Davi seria para sempre, né? Ora, Deus não tinha prometido que o trono de Davi seria para sempre, que o seu reino seria para sempre? Como é que parou no meio da história? Olha, eu vou dizer uma coisa, a primeira lição que hoje nos deixa esse texto para nós. Aquilo que é de Deus, minha gente, o mundo, o demônio, né, pode até prejudicar, pode até maltratar, pode até causar dano, mas nunca vai conseguir destruir. Ninguém destrói o que é de Deus. Por séculos a dinastia davídica ficou escondida, ofuscada, ameaçada, esquecida. Mas ninguém destrói o que é de Deus, e o que é de Deus volta com força, ressuscita com toda a força. Por isso que séculos depois, em São José, vai se cumprir a palavra. São José é o descendente de Davi, né? Olha, esse texto está falando de São José, mas foi escrito séculos antes de José e de Jesus. Interessante, né? O Espírito Santo quem inspira por toda a história, né? E é muito interessante que José, ele vai ser o continuador, esse filho de que está falando o texto de hoje,
não só está falando de Salomão, que de fato era filho de Davi, mas que não fez com que o reino permanecesse para todo sempre. Pelo contrário, dividiu o reino. Então o texto está falando de José, filho de Davi, descendente de Davi, filho de Davi, que vai dar continuidade à dinastia davídica. Deu para entender, minha gente? É muito bonito isso. Então, José, às vezes a gente olha os textos bíblicos sobre São José, são textos muito, muito escassos. Poucas vezes se cita nos evangelhos a pessoa de São José. Ninguém sabe, inclusive, que ano que ele morreu, com quantos anos Jesus tinha quando ele morreu. Ninguém sabe nada. É um homem silencioso nas Escrituras, um homem calado. Mas eu vou dizer uma coisa, não por ser calado, mas era um homem muito importante. Sem a pessoa de José, que é descendente legítimo de Davi, Jesus nunca seria descendente de Davi. Nunca seria. E é promessa de Deus. O Messias virá da casa de Davi. Então, Deus se utilizou deste homem silencioso dos evangelhos, São José, para fazer cumprir o seu projeto. Olha que bonito. É uma segunda aprendizagem para nós, né? A primeira aprendizagem é que ninguém destrói o projeto de Deus. Ninguém para o projeto de Deus. A segunda aprendizagem é que mesmo que nós pareçamos inúteis em algumas situações da vida, Deus, ele não somente quer, mas como ele se utiliza de nós para realizar o seu projeto, né? Eu não sei se você tem costume de você se achar inferior aos outros, de você ficar colocando defeito em você mesmo, de você não se aceitar como você é. Você é precioso, você é importante. Deus, ele conta com aquilo que você pode oferecer, e você pode oferecer coisas grandiosas. Talvez você se limite, talvez você não se aceite como alguém importante para Deus, mas para Deus você é importante. Que bonito isso, minha gente. Que bonito. A promessa é que este descendente de Davi, esse filho, é quem vai construir a casa para o nome de Deus. E nós sabemos que, por excelência, né, a casa para o nome de Deus, ou seja, um templo por excelência que vai trazer a presença do Pai, é o próprio Filho. Então Jesus é esse templo construído por José. Claro que não de maneira biológica, mas de maneira adotiva. Mas é Jesus esse templo construído para o poder de Deus ser derramado na terra. Que belíssimo isso. Então, meus queridos, nesta ocasião da solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, aprendamos que ninguém detém os sonhos de Deus. Ninguém. Aprendamos que Deus se utiliza do que é pequeno, do que é silencioso, do que é insignificante para fazer sua obra acontecer. É a segunda lição da liturgia que nós estamos celebrando nessa quarta-feira. Muito bem. Então, meus queridos, essa é a moral da história. José, um homem importantíssimo na história da salvação. E olha, eu vou dizer uma coisa. Por séculos e séculos e séculos, São José foi muito deixado de lado, né, na prática devocional da igreja. É verdade. Isso é uma questão comprovada, né? Por tempos e tempos, José foi esquecido, não se falava dele. E agora a igreja, sobretudo agora no papado do Papa Francisco, a igreja vem descobrindo os tesouros que este homem representa para toda a tradição cristã. Um homem importantíssimo. Hoje, meus queridos, peçamos ao Senhor que nos abençoe pela intercessão de São José. Peçamos a São José que ore por nós nessa data importante. Ore por nossas famílias. E eu vou dizer uma coisa, você que é pai, peça para São José te ajudar a ser um pai ou um chefe de família conforme o coração de Deus. Que você consiga educar os seus filhos na fé, nos valores. Peça a São José nessa manhã ou nesse dia
que Ele interceda por todos nós. Queridos, desejo uma excelente quarta-feira. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse material. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.